Hello, guys! Então, eu tive que gravar separadamente nessa parte da explicação, porque no início da aula eu fui no embalo ali explicando para vocês os prefixos e acabei não gravando a primeira parte da aula. Então, estou gravando essa parte aqui, a parte, separadamente. E então vocês irão assistir primeiro essa parte da explicação e depois tem a parte lá com os exercises, com os exercícios, tá? Então serão 3 vídeos aqui nesse plano de estudos. O primeiro com a explicação do conteúdo de hoje, o segundo com os exercícios e o terceiro com a resolução dos exercícios que eu deixei na semana passada. Let's go! Prefixes! So, guys, prefixes. Não tem uma definição, a definition, tão diferente assim do que nós já temos na língua portuguesa. Tem a definição, muito semelhante. E o mais importante, que para entendermos a formação de palavras na língua inglesa, os prefixos acabam auxiliando, nessa compreensão do significado das palavras. Os prefixos são formas de afixos em inglês. Affixes. Afixos são morfemas, ou seja, pedacinhos pequenos, unidades, que podem ser adicionados às palavras base para alterar o significado delas. Ou seja, você já tem ali uma palavra, que tem um determinado significado e ela pode ter esse significado original alterado pelo acréscimo desse elemento, dessa partícula que é um morfema, que é um prefixo. Então, os prefixos são afixos que podem ser acoplados no começo da palavra. Além deles, temos os sufixos, que são os sufixos, que são acrescentados onde? No final da palavra. E os infixos, que são os infixos, que podem ser inseridos no meio da palavra. Assim, podemos ver que a definição dos prefixos é idêntica tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa, o que facilita muito o que iremos aprender, Então, gente, grava isso na mente. O nome é prefixo, por quê? Porque ele é acrescentado no início da palavra. Você tem ali o radical, que é ali a parte central da palavra, onde você tem o significado maior. E então, o que a gente faz? A gente acrescenta ali esse elemento no começo, na frente do radical, para poder formar uma nova palavra. Olha que interessante. Tudo isso, gente, está relacionado à morfologia. Provavelmente vocês já estudaram morfologia em língua portuguesa, onde mostra lá a formação das palavras, No caso, os elementos que são acrescentados ao radical, formando uma palavra, um adjetivo, um substantivo e por aí, em diante. Origem, dos prefixos. A origem deles não é unificada, pois temos várias influências na língua inglesa. Assim, encontramos alguns que vêm do grego, alguns que vêm do latim e outros ainda que vêm da própria evolução do inglês, a língua inglesa ela é muito rica por esse motivo, Ela tem palavras de origem grega, do latim, mas também tem as palavras o quê? Anglo-saxãs, Do anglo-saxão, esse período, em que tinham lá as tribos celtas, e essas tribos tinham uma linguagem única, uma linguagem específica. Com o tempo, com a divisão dessas tribos, O Império Romano e toda a evolução ali daquele espaço que era chamado de Normandia,
houve uma mudança, né, na língua, por assim dizer. Então, você tem ali o trecho, que é correspondente à Inglaterra, que é de onde vem a língua inglesa, que nós falamos hoje em dia. Teve o pessoal que foi ali mais para o lado da França, o pessoal que foi para o lado da Alemanha, né? Da divisão ali das tribos, e assim formando outros idiomas que também são anglo-saxões. E no caso, a gente tem essa semelhança com o português, que também ajuda, né? O fato desses prefixos terem origem grega ou do latim ajuda nessa questão do significado desses prefixos. Então, aprender os prefixos é muito importante, pois eles podem mudar o significado de uma palavra de diversas maneiras, como negando seu significado anterior, dando ênfase e expressando relações de tempo e espaço. Se soubermos os prefixos, conseguimos adquirir uma lógica no idioma e assim formar novas palavras e entender como a língua funciona. Deste modo, uma pessoa que sabe os prefixos, ao se deparar com uma palavra que nunca viu, mas que possui um elemento que ela já conhece, irá conseguir aplicar a lógica, desvendar o significado a partir desse elemento conhecido. Ou seja, gente, é apenas uma possibilidade, não quer dizer que isso seja uma certeza, de que você com certeza vai acertar o significado de uma determinada palavra pelo fato de saber os prefixos. Mas isso já vai te ajudar a compreender. Às vezes tem uma palavra que você usa muito na língua inglesa e que ela ali normalmente tem um significado. Por exemplo, temos necessary. Necessary é a palavra que significa necessário. E você tem desnecessário, que em inglês we say unnecessary. Então, esse que é acrescentado, né? No necessary, criou uma nova palavra através desse movimento de acréscimo de um prefixo. Ou seja, às vezes, se você souber o significado daquele prefixo, você já vai poder supor o significado daquela palavra que às vezes você não conhece. Então, vamos agora aos prefixos que são mais comuns na língua inglesa. Eu recomendo para vocês, né? Esses prefixos foi retirado do Cambridge Dictionary. Eu recomendo Cambridge, que é um dicionário excelente. Tem também o Oxford Dictionary. Esses dicionários, eles são gratuitos. Você tem como acessá-los online, ou seja, lá, se você procurar uma palavra, ele vai te mostrar a palavra, a pronúncia, a classificação dessa palavra, a função dela e um exemplo, ainda por cima, uma frase na qual essa palavra pode ser aplicada. Olha que maravilhoso esse dicionário. Então, assim, eu super recomendo. Por quê? Somente com a pesquisa, com a leitura, com o uso de dicionário, é que vocês irão conseguir efetivamente expandir o vocabulário de vocês e assim conseguir, né, se desenvolver na língua inglesa, até mesmo na leitura, né, se preparando para o Enem, você expandindo o seu vocabulário, você tem uma chance maior de êxito na prova. Eu vou mostrar aqui para vocês a tabela. Let's go! Deixa eu só trocar aqui o compartilhamento. É rápido. Ready. Está pronto? Vamos lá, guys. Então, durante a nossa aula, né, quem assistiu, quem pôde estar presente na aula, viu que eu mostrei, né, essa tabela com os prefixos. Li alguns deles e expliquei para vocês, né? Aí você tem aqui, ante, é um prefixo que nós temos na língua portuguesa e significa contra ou oposto. Aqui é uma tabela de prefixos em que a maioria deles nós temos na língua portuguesa. Então, provavelmente, a maioria deles vai ter o mesmo significado. Isso já é algo maravilhoso que já facilita para vocês. Devido a essa questão da origem desses prefixos ser grega ou latina, né? No caso, vindo do latim, isso já
ajuda a memorizar melhor, porque é algo que está relacionado ao seu idioma nativo. Então, temos aqui anti-government, anti-racist, anti-war. Temos auto, que é para si mesmo, né? Então, autobiography, automobile. Temos o the, que significa inversão ou mudança, declassify, decontaminate, demotivate. Temos o dis, de disagree, displeasure, disqualify. Note que eu coloquei aqui, ó, entre parênteses, está a tradução das palavras que eu estou lendo. Então, esse dis indica uma inversão ou remoção. Você tem o down, lembra que nós estudamos o down lá nos prepositions, nas preposições? Então, down indica um movimento o quê? Para baixo, né? Então, é sempre redução, diminuição de algo. Então, se a palavra tiver down, você já sabe que é algo que vai reduzir, né? Então, você tem aqui downgrade. Não tem a palavra upgrade? Up é sempre para cima, né? Então, upgrade é algo que você está o quê? Renovando, né? Você está tendo um upgrade. Mas se você está tendo um downgrade, quer dizer que você está tendo o quê? Um rebaixamento, está retrocedendo. Temos aqui downhearted, né? Quer dizer desanimado, né? Desiludido. Temos o extra, que é sempre acrescentando algo a mais, né? Algo que está além. Então, temos aqui extraordinary. Olha a pronúncia. Extraordinary, né? Esse letter I tem o som de I. Então, extraordinary. Aí você tem aqui extraterrestrial, né? Você tem hyperactive, hypertension. Temos aqui illegal, impossible, insecure, irregular. Toda vez que tiver esse eu, esse am, você já sabe que é negação, é algo que não pode. O in e o ir, a mesma coisa, algo que não indica, né, negação. Você tem inter, que é algo que está o quê? Entre alguma coisa ou alguém. Então, temos interactive, international. Temos mega, né? Mega é sempre o quê? Algo grande, né? Huge, né? Algo grande, enorme. Né? Ou pode ser também algo importante. Temos megabyte, mega deal, megaton, né? Algumas dessas palavras nós utilizamos no português, porque também existem as palavras da língua inglesa que já foram incorporadas à língua portuguesa, como shopping center, megabyte, né? Gigabyte. São palavras da língua inglesa que nós já usamos aqui. Aí depois nós temos mid. Mid sempre indica meio, tá? Metade. Então, temos midday, midnight, mid-October. Miss. Toda vez que tiver esse miss, quer dizer que é algo incorreto ou feito de uma maneira ruim, desagradável, né? Então, temos miscellaneous, mislead, misspelled. Não, que é negação, non payment, non smoking. Temos aqui o over, overcook, overcharge, overrate. Overcook nós estudamos na outra aula. Na aula da semana passada eu mostrei esse verbo para vocês. Mas nunca é ruim, né? Relembrar, dar uma citada novamente. Overcook, overcharge, sobrecarga. Overrate, superestimar alguém. Out, ir além, né? Aí você tem outdoor, ou outdo, outperform, outturn, né? Temos post-election, post-war, é sempre algo que vem depois. Pré é algo que vem antes, do mesmo jeito que na língua portuguesa. Você tem prehistoric, pré-war, certo, guys?
Então, eu recomendo que vocês estudem essa tabela, porque já vai ajudar bastante, hein? No desenvolvimento de vocês, estudar essa tabelinha, que tem várias palavras aqui da língua inglesa que tem prefixos semelhantes ao da língua portuguesa, ok? Let's go. Voltar aqui para os slides. Referente ao uso do hífen, né, guys? Na língua portuguesa você tem regra de uso do hífen. Já na língua inglesa, não. Na língua inglesa, a gente não tem uma regra específica para a separação das palavras pelo hífen, ok? Então, o que eu recomendo para vocês é assimilar o máximo de palavras possível que sejam formadas por essa união. A dica que eu posso dar para vocês é que, normalmente, em língua inglesa, a maioria das palavras que são formadas pela união, né, de duas partes, que tenham hífen, é porque normalmente a palavra inteira ali vai ser mantida. Então, você pode ter superhero, por exemplo, que eu mostrei para vocês hoje. Você tem a palavra super, né, super, e tem hero, que é herói. Então, super-herói. Então, na língua inglesa, você vai usar o hífen ali. Como são duas palavras na íntegra, você pode ter o uso do hífen, mas não tem uma regra fixa como é na língua portuguesa, ok? Então, memorizem o máximo que puder. Dei a dica para vocês também de que vocês podem fazer um memory game, né, um jogo da memória. Vocês podem fazer um mind map, né, que é um mapa mental, colocando lá prefixos. Então, você vai puxando ali os vários prefixos que nós estudamos, e dentro de cada prefixo, as palavras que usam esses prefixos específicos, né? Você pode fazer esse memory game, né, com as palavras ali e a delas, ou com a imagem que represente aquela palavra em inglês que tem o uso do sufixo para ajudar a memorizar. É super válido porque é uma forma diferente de aprender, gente. Vamos, né, sair da caixinha, todas as formas de aprendizagem, né, que puder, né, toda forma de aprendizagem que puder ajudar vocês é válida. E é isso, guys. Finalizando aqui a gravação desse primeiro trecho, que eu expliquei, mas que eu acabei não gravando, deixando aqui gravado para vocês, ok? Então, o próximo vídeo é o vídeo dos exercícios e depois da resolução de questões da folhinha da semana passada. That's it. Thank you. See you.